Olá, seja bem-vindo, 7 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha, agora são 9h01 da manhã e a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. E amanhã acontece a segunda sessão ordinária de 2023 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o diretor da Secretaria de Comunicação aqui da Câmara Municipal, Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Bom dia, Isabela, e bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacareí de hoje. Márcio, já aconteceu uma sessão ordinária semana passada, mas sem votação direta dos projetos de lei. Hoje a gente tem uma ordem do dia, né? Qual que é o destaque para essa ordem? Isabela, na semana passada, como você disse, não tivemos projetos, já que a primeira sessão ordinária do ano, os vereadores ainda estavam se adequando em relação às comissões, em relação à posse do novo vereador aqui na casa, o senhor Roberto Abreu, no lugar do vereador Edgar Sasaki, então havia um clima, primeiramente, de começar os trabalhos, né? Agora, na segunda sessão ordinária, já temos uma pauta um pouco mais recheada, 5 projetos. Acho que é válido a gente destacar o projeto do prefeito, Isaías Santana, que dá continuidade à reforma administrativa que ele começou lá em 2017, na administração tanto direta quanto indireta. E nessa reforma, basicamente esse projeto é bastante simples, ele cria alguns cargos, entre eles técnico de gestão municipal, auditor fiscal, técnico em tecnologia da informação, cria bastante vaga em relação a esse cargo de técnico de gestão municipal, são mais de 230 vagas, todos de provimento efetivo. Ele também faz algumas adequações em relação a referências, em relação à remuneração, obviamente, e também à vacância, alguns cargos que ele considera que hoje na administração pública já não é mais necessário, até por uma questão de outros cargos abarcar as atribuições e também alguns cargos que podem ser terceirizados. Então é importante que a população fique atenta a esse projeto, já que a criação, o número de vagas a ser criado é bastante grande. Obviamente, isto cedo ou tarde vai acabar ensejando num concurso público, pois é provimento efetivo. Então, primeiro o prefeito cria os cargos e depois a administração pública faz o concurso para o preenchimento dessa lotação. E os vereadores devem analisar, Isabela, com bastante cautela este tipo de projeto, já que, embora aparentemente seja bastante benéfico para a cidade, seja em questão de gastos. Todos eles têm um impacto orçamentário bastante grande, já que o número de pessoas a entrar na administração é bastante grande. Então, os vereadores devem analisar isso com muita cautela e amanhã saberemos o resultado, a votação dessa continuidade da reforma administrativa do prefeito Isaías. Legal, bastante mudança na área administrativa e é importante lembrar que a gente aqui dá um panorama, mas por meio do site da Câmara é possível ler com mais calma, né, todo o projeto e entender melhor para chegar aqui na sessão ordinária já entendendo mais ou menos a votação, né, Márcio? Exatamente, Isabela. Para você que tem maior interesse em relação ao projeto e quer conferir com mais detalhes, você pode entrar no site. Lá no site da Câmara Municipal você vai ver a aba Produção Legislativa e depois Projeto. Rapidamente você vai encontrar esse projeto de hoje, ou você pode entrar diretamente na ordem do dia de amanhã, que também vai encontrar o projeto de hoje, e aí pode conferir com mais profundidade o conteúdo do projeto. Ou você também pode esperar na quinta ou na sexta-feira, que a TV Câmara sempre faz divulgações um pouco mais profundas deste conteúdo, no resumo da sessão, no momento legislativo, falando um pouco mais do que aconteceu com este projeto, Isa. Tá ótimo, só acompanhar a nossa produção. A gente já volta para falar um pouquinho sobre alguns vetos do prefeito. Peço licença, Márcio. E olha só, basta chegar a época de chuva que inúmeros munícipes da cidade começam a sentir medo. Em Jacareí, 39 locais estão diagnosticados como áreas de risco e quando chove, muitos moradores se preparam para o pior. O período entre o final de um ano e o início de outro pode ser marcado por muitas festas, férias, descanso, mas para muitos moradores, essa época de chuva também é motivo de insegurança. Hoje a gente fez o levantamento das áreas de risco de Jacareí, antigamente era 19, hoje nós temos 39 áreas de risco. Essas chuvas desses dias agora dá muito encharcamento do solo. Então a população que vive nessa região tem que ficar atento. Em Jacareí, um dos principais problemas é o alagamento, caracterizado pelo acúmulo de água e sistema de drenagem sem eficácia. Em 2022, mais de 1.500 pessoas foram atingidas pela chuva nos meses de fevereiro e março. Bairros como o Vila Ita, o Cidade Jardim e o Vila Guarani ficaram inundados. A região oeste acumula as principais incidências de alagamento.
No bairro Cidade Nova Jacareí, no córrego da rua Diogo Fontes, munícipes sofrem com a falta de drenagem. A gente tinha um intervalo grande de enchentes aqui. Aí de um tempo para cá, começou a ficar mais frequente. E agora está todo ano, todo período de chuva tá enchendo. E principalmente depois que eles fizeram o afunilamento da ponte ali, a ponte em 2018 ela afundou, fez um buraco nela. Daí a prefeitura veio e colocou um anel ali, um tubo ali, que é um pouco menor do que o que tinha. E aí a água vem, a chuva vem, a água sobe, tampou ali, aí ela transborda. Ela chega a 1 metro de altura aqui na rua da minha casa. No período de chuva do ano passado, moradores afirmam que quase 10 caminhões saíram carregando móveis apodrecidos pela água. Quando chove, o alagamento se estende por outras ruas e atinge até mesmo o bairro vizinho, o Nova Esperança. Munícipes relembram que essas ocorrências não eram frequentes, mas com construções de novas casas, sobretudo de condomínios, os momentos de chuvas se tornaram angustiantes. Não tinha isso aqui não, senão eu não comprava, entendeu? Quando eu fiz a minha casa, eu tive que comprar para fazer a laje, eu tive que comprar água para molhar a laje, então você vê que não tinha. Agora depois que deu esse negócio aí, então pronto. A gente perde, entendeu? Senão ele põe a casa para vender. E quem vai comprar? Você vai comprar um negócio que não tem jeito. Então, ninguém compra casa aqui, vai comprar casa de que jeito nessa rua aqui? Outra situação parecida acontece no bairro Jardim São Luís. Basta fechar o tempo que os moradores saem para verificar a situação do córrego. Nos últimos meses, a falta de infraestrutura ainda acarretou a queda da ponte que proporciona a passagem dos estudantes para a escola pública localizada no bairro Jardim Terras de São João. Em nota, a Prefeitura afirma que neste ano de 2023, além da obra de canalização do córrego Tanquinho, está previsto o início de 3 obras de enfrentamento às enchentes no Jardim São Luís, no Cidade Nova Jacareí e em frente ao condomínio Estalarium Domus. A publicação da licitação ocorrerá no mês de janeiro no Boletim Oficial da Prefeitura. Enquanto isso, o que resta é ficar atento aos sinais de chuva e, quando precisar, pedir assistência à Defesa Civil. Qualquer ocorrência pode ligar para a Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiro 193 e também o pessoal de alagamentos que mora nessas áreas de alagamentos, né? Geralmente tem que ficar atento. Geralmente a gente passa para os líderes de bairro, vai ter previsão de chuva forte hoje, aí eles repassam para os demais moradores. Segundo a empresa Climatempo, a previsão de chuva para Jacareí é maior que a do ano passado. E os moradores, claro, seguem aflitos. Você tem a chuva como o quê? Aí você fala assim, é tão gostoso dormir ouvindo a chuva, né? Para nós não, a gente já não dorme com a chuva. Fechou o tempo, vai chover, aí já era, acabou a paz. A gente fica totalmente com medo. Neste mês de fevereiro, a Prefeitura já liberou a licitação, o edital de licitação para a empresa para o início da construção dessas obras, que tem previsão para março. Para você entender melhor todo esse processo de licitação, basta acessar o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. E a gente volta a conversar com Márcio Martinelli, que é diretor da Secretaria de Comunicação aqui da Câmara Municipal. Estamos conversando sobre a ordem do dia da sessão ordinária de amanhã, quarta-feira, segunda sessão ordinária do ano. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando algum comentário, alguma dúvida, por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Mas a gente possui ali para amanhã vetos, né, do prefeito. São 3 vetos, um total e 2 parciais, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Acho que primeiro, Isabela, dos vetos é importante a gente começar com os vetos relacionados a projetos dos vereadores. Então, nós temos um veto total que está relacionado com o projeto do vereador Roninha, que aconteceu em novembro do ano passado. Então, é válido a gente explicar primeiro o projeto para depois entrar no veto. Este veto ele está alocado a este projeto do vereador Roninha, que tinha como nome instituir o chamado Empresa Amiga da Educação. Qual que era o objetivo que o vereador Roninha trouxe para esta casa e que foi aprovado pelos demais parlamentares? Era de fazer com que a iniciativa privada, as empresas, buscassem escolas que estivessem precisando de reformas, manutenções, pinturas ou qualquer tipo de atividade desta natureza e ajudasse as escolas
de forma instituída em lei. E, ao mesmo tempo, caso isso acontecesse, a empresa ela ganharia, no caso, um espaço de publicidade naquela escola, uma publicidade física mesmo, com uma placa ou algo semelhante, demonstrando que aquela empresa está incentivando a parte da educação municipal da nossa cidade. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis na época, isso foi em novembro do ano passado. O projeto deve ter recentemente chegado ao prefeito e ele acabou vetando o projeto, pois de acordo, e aí nós estamos falando de uma questão mais jurídica, não é veto em relação ao mérito do projeto, o prefeito deixa bastante claro que isso é importante para a cidade, só que juridicamente falando o prefeito entende que é inconstitucional, ou seja, essa atribuição colocada em relação ao projeto do vereador Roninha, na verdade pertence ao prefeito. E um vereador, uma Câmara Municipal não poderia entrar nessa seara e realizar esse tipo de atividade. Então o prefeito deixa bastante clara essa situação, traz o veto para esta casa e cabe aos vereadores deliberar se mantém ou derruba o veto do prefeito Isaías. E tem mais um veto também de um projeto do Hernani Barreto, né? Exatamente, que também aconteceu no final do ano passado, o projeto do vereador Hernani Barreto do Partido Republicanos. Ele trouxe para esta casa a ideia de estabelecer o chamado pipódromo aqui em Jacareí, assim como uma semana chamada Semana Santos Dumont, que visa homenagear o aviador brasileiro. O projeto também foi aprovado por unanimidade aqui nesta casa. Ocorre que o prefeito, desta vez diferentemente do projeto do vereador Roninha, que entendia que havia uma invasão de privacidade, uma invasão de atribuição, desta vez relacionado ao projeto do vereador Hernani, o prefeito entende que a punição por uma situação colocada no projeto é desproporcional. Isso porque o projeto do vereador Hernani coloca que para você realizar a atividade de soltar pipa dentro de um pipódromo, que ainda não está estabelecido aonde seria, deveria ter algumas regras no sentido de utilizar todos os equipamentos necessários e que não prejudique alguém. É claro que aqui a gente está falando principalmente sobre o cerol. Né? O vereador coloca isso um pouco mais formalmente dentro do projeto. Só que ele coloca que a punição, nesse caso, caso alguém faça esse tipo de infração, seria de 30 dias do fechamento daquele local, do pipódromo, em caso de reincidência, 60 dias. O prefeito entende que é desproporcional porque você estaria prejudicando uma coletividade em razão de uma pessoa que estaria cometendo algum ato infracional naquele sentido. Então ele traz esse veto parcial somente nesse detalhe em relação à punição elencada no projeto. Os vereadores devem deliberar sobre isso. É uma questão pequena em relação ao projeto, então possivelmente haverá um diálogo bastante grande em relação a isso e provavelmente deve prosseguir, Isabela. Tá ótimo. A gente já volta daqui a pouco para falar sobre o terceiro veto de um projeto executivo, né, Márcio? Peço licença rapidinho. E para quem está procurando oportunidade de trabalho, o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, de Jacareí, está com 400 vagas abertas para trabalho temporário durante o Carnaval de 2023. As oportunidades são para atuar em uma empresa de segurança da cidade na Semana de Folia em Jacareí e região, neste mês de fevereiro. As vagas são para 4 áreas, sendo 100 para cada uma delas. Então, a gente tem a área de auxiliar de limpeza, bombeiro civil, controlador de acesso e também a área de vigilante. Para as vagas de bombeiro civil e vigilante, é necessária a comprovação de curso na área. Apesar disso, não há exigência de experiência prévia na função. Os interessados devem ir ao PAT até a próxima sexta-feira, dia 10, para retirar a carta de encaminhamento para a entrevista. A unidade de Jacareí funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro. Em caso de dúvida, é só ligar no telefone 3951-7943, uma ótima oportunidade. E Jacareí recebeu equipamentos adaptados para que crianças com deficiência possam brincar no Parque da Cidade e no Parque dos Eucaliptos. Confira detalhes na matéria.
O Lucas tem 23 anos e antes não se falava em acessibilidade, né? Eu já passei por muitas dificuldades. Muitas vezes nem de vir no parque, porque não tem onde a criança brincar. E eles já não têm muita paciência. E se não tem o que fazer, eles nem querem vir, né? Então, assim, para as crianças hoje, eu fico muito feliz, porque o que eu já passei, eu tenho certeza que algumas mães não irão passar. Hoje é dia 24 de janeiro de 2023 e foram entregues aqui para a cidade de Jacareí 6 brinquedos adaptados para crianças com deficiências. 3 deles se encontram aqui, no Parque da Cidade, e outros 3 no Parque dos Eucaliptos. E olha só a felicidade de quem está se divertindo pela primeira vez em brinquedos que foram especialmente projetados para eles. Não falo só como secretária de Assistência Social, não falo como ex-vereadora, como chefe de gabinete somente, mas falo como fisioterapeuta. Minha profissão são quase 25 anos da minha vida dedicados a essa causa. E eu sempre ouvi muitas mães dos meus pacientes falando da necessidade, que era vir, a realização que era vir ao parque e ter como brincar, né? Nós não estamos falando de crianças com deficiência ou de mães que têm filhos com deficiência. Nós estamos falando de crianças que querem se divertir e de mães que querem trazer seus filhos. E é isso. E quando a gente traz esse equipamento para a cidade, a gente oferece dignidade e respeito. Os equipamentos têm plataforma de acesso, são mais largos para que as cadeiras de rodas possam se acomodar e projetados para dar extrema segurança à criança ao brincar. E chegaram a Jacareí através do governo do estado pelo valor de R$51 mil. Foi uma conversa longa, muitas trocas de e-mail, uma grande articulação da chefia de gabinete e já tendo esse olhar mesmo de política pública, né, fazendo todo esse viés. Subsecretaria pensando na política pública, meio ambiente recebendo os equipamentos e a cidade agora acolhendo e vendo a necessidade, né? Hoje a gente recebeu aqui várias entidades e as pessoas já começaram a usar. A cerimônia de entrega contou com a presença de representantes do Executivo e Legislativo Municipal, bem como do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e, claro, as próprias crianças que são o público-alvo. E a gente lutou muito para trazer esse equipamento junto com a administração, junto com as secretarias. E hoje está aqui, né, mais essa aparelhagem aqui na nossa cidade, podendo contemplar as pessoas com problema de deficiência. E a gente viu a alegria hoje, né, essa criançada das PADs, da CEPAC, que estava aqui para poder utilizar esses aparelhos no dia a dia, né. Está instalando esse hoje, né, e aqui lá no Parque dos Eucaliptos também, né. A intenção é instalar mais na cidade para que a gente possa atender toda essa categoria. Notícia boa, desenvolvimento para a nossa cidade. E a gente volta a conversar com Márcio Martinelli, que é diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal. Estamos conversando sobre a ordem do dia para amanhã da segunda sessão ordinária do ano. Mas a gente já falou um pouquinho sobre os 2 vetos, agora tem um veto de um projeto do Executivo, né? Você pode explicar para a gente? É um pouco diferente dos 2 vetos que a gente havia comentado, Isabela. Este é um veto relacionado a uma emenda que foi colocada pelo vereador Hernani Barreto. Então, antes a gente já havia falado que o prefeito Izaias Santana vetou 2 projetos de autoria de vereadores e agora ele vetou uma emenda de uma emenda de um vereador de um projeto dele mesmo, que foi o que aconteceu em novembro do ano passado. Ele colocou nesta casa um projeto que faz algumas modificações lá na Secretaria Municipal de Infraestrutura e principalmente cria o que a gente chama de departamento de drenagem juntamente com outros departamentos dentro desse departamento. Ocorre que, durante a discussão do projeto, o vereador Hernani Barreto colocou uma emenda que foi aprovada por todos os vereadores e coloca uma situação de que este departamento de drenagem, ele seria responsável por emitir um relatório anual e enviar esse relatório, porque ele entendia que fazia parte ali de todo o procedimento do local e que era importante. A emenda acabou sendo aprovada e o projeto prosseguiu. Ocorre que agora veio esse veto a essa emenda do vereador Hernani e a justificativa do prefeito é idêntica à justificativa que a gente havia comentado em relação ao projeto do vereador Roninha, que ele entende que é uma invasão de competência. No caso, quem poderia fazer este tipo de alteração administrativa dentro do departamento, dentro da Secretaria Municipal de Infraestrutura, seria somente o prefeito e não o vereador. Mas dessa vez também
Porém, há uma pequena diferença, porque o jurídico dessa casa, ou a Secretaria de Assuntos Jurídicos dessa casa, que também emite parecer para tentar auxiliar os vereadores, orientar os vereadores de forma dentro da votação, entende que dessa vez o veto do prefeito não procederia e que digamos que, embora o prefeito esteja correto em dizer que isso é uma atribuição do prefeito, isso não é extremamente privativo dele, já que a alteração do vereador Hernani não enseja em nenhum tipo de gasto e também não faz nenhuma modificação extremamente grande em relação ao projeto, ou seja, ela não interfere diretamente no ponto central do projeto e isso seria razoável e o vereador poderia fazer. Então vai haver um debate um pouco mais jurídico, provavelmente amanhã, entre esses pareceres divergentes entre Prefeitura e Câmara Municipal e, é claro, também no sentido político do vereador Hernani, que tenta colocar essa situação e vamos ver como os demais vereadores entendem isso, Isabela. Tá aí mais uma discussão, então, para a segunda sessão ordinária do ano, que acontecerá amanhã aqui na Câmara Municipal. A gente já volta para falar sobre um projeto de lei. Márcio, peço licença. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a entrega de mais de 800 livros para Jacareí. A gente volta daqui a pouco.